que é feito na pressa, aquele MVP, que às vezes a pessoa que fez o MVP não teve boas práticas no início, e também não refatorou depois. Então, aquele código foi crescendo, e chega a um ponto que as pessoas têm muita dificuldade para poder modificar o código. E os famosos sistemas legados. Muitos dos sistemas legados, eles foram criados antes da época dessas boas práticas começarem a serem divulgadas. Então, tem muito código aqui, código, por exemplo, que foi escrito em PHP há mais de 10 anos atrás. Naquela época, todo mundo escrevia código mal feito em PHP. Isso era ensinado nos cursos. Lógico, não é ensinado que era para fazer código mal feito, mas aquilo era o que se conhecia. Eu citei o PHP, mas poderia ser qualquer outra linguagem, mas o PHP ficou bastante conhecido. É aquele código que misturava no mesmo arquivo, às vezes, misturava HTML, CSS, JavaScript e PHP no mesmo arquivo. Chamadas de banco de dados dentro de formulário HTML, esse tipo de coisa. E eu lembro que eu já fiz um curso de web design há mais de 10 anos atrás, e naquela época isso era ensinado nos cursos como uma coisa normal, esse tipo de código. Então, muita gente já aprendeu do jeito errado, porque essas boas práticas não eram tão disseminadas assim. Lógico, tem pessoas que seguiam, tem projetos que seguiam, mas não era tão disseminado assim. Então, um projeto legado, um software mais antigo, de mais de 10 anos, mais de 15 anos, é pouco provável que ele esteja com o versionamento bem feito, com Git, que tenha boas práticas, que tenha sido refatorado, que tenham sido baseado nas práticas do Clean Code e que tenha testes automatizados. É pouco provável que, até vai encontrar um outro, mas é pouco provável que isso aconteça. Assim como é pouco provável que os desenvolvedores originais estejam acessíveis. Então, aquele código que os desenvolvedores já saíram da empresa, ninguém sabe como foi feito, e todo novo programador que chega, ele vem com a ideia de refazer o código inteiro do zero, porque não consegue mexer. Então, aí que entra as práticas do Clean Code e também o conhecimento da refatoração, que é uma forma de resgatar aquele código legado que ninguém consegue mexer. Quem tem essa habilidade, essa experiência em ler código legado, ele consegue ter mais facilidade de refatorar as partes que, antes de começar a mexer e começar a fazer as alterações, consegue colocar os testes. Então, por isso que é bastante interessante. Quem não tem essa habilidade, ele vai propor a ideia de refazer tudo do zero. E muitas vezes, em algumas situações, realmente em muitos casos, pode estar tão mal feito que pode ser melhor refazer mesmo, mas nem sempre. Então, o custo do código ruim é a perda da produtividade, da equipe, de toda a equipe, e perdas para a empresa também. E é a nossa responsabilidade como programador, como eu falei, aquela ideia do cliente que pede para o médico não lavar a mão para fazer a cirurgia mais rápido. Então, pode parecer muito absurdo, mas sabia que antes de 1800, não sei se eu posso estar falando errado a data, mas até um determinado ano, se eu não me engano, foi antes de 1800, era normal os médicos não lavarem as mãos. Inclusive, o primeiro médico que propôs a ideia de lavar as mãos, ele foi muito questionado do motivo de lavar as mãos, porque era a época que essa ideia de que essa ideia da teoria de que as doenças seriam passadas por micro-organismos, isso estava começando, nem todo mundo acreditava. Então, existiam outras teorias que as pessoas acreditavam na época. Então, era comum os médicos não lavarem as mãos. Assim como no início do desenvolvimento de código, até um tempo bem recente, era comum os programadores não seguirem boas práticas e fazer os códigos de qualquer jeito.
fazer gambiarra, seguir programar utilizando gambiarra, como o Go Horse. E ainda, então, mantendo, o autor defende isso no livro inteiro, que mantendo o código limpo, é possível trabalhar mais rápido, é possível entregar valor mais rápido, fazer alterações mais rápido quando o código está limpo, está bem feito, está bem organizado. Então, ele defende que o código, é bom que o código tenha alta expressividade, e quando o código está mal feito, é interessante refatorar, mas não sair refatorando tudo, refatorar as partes que vai ser necessário fazer outras alterações. Muitos códigos é comum que tenha código duplicado, que deram Ctrl+C, Ctrl+V no mesmo código em vários lugares diferentes. Então, uma das boas práticas é o DRY, DRY, o Don't Repeat Yourself, ou seja, sem código duplicado. E acho que tem até... Não vou ficar vendo aqui não, mas tem nomes significativos que eu falei, com testes, com TDD, testes automatizados. Então, cada função, cada classe, ela deve funcionar como você espera que funcione. O código elegante e eficiente, código legível a seres humanos, código de fácil leitura, como se fosse uma literatura. É um código simples, direto, limpo e claro, com tratamento de erros. Cada função faz apenas uma coisa específica e faz bem feito. Nada daquela função do tipo processa. Uma função com o nome processa, que ele faz tudo no código. Essa, com certeza, não é uma boa prática e é um código que depois vai ser muito difícil de dar manutenção. Então, é um código organizado. Ele cita também como referência que um código, quando o código está mal feito, mal escrito, outras pessoas que vão mexer também não vão, tendem a não ter tanto cuidado e também escrever o código mal feito. Já que está tudo mal feito, ele faz mal feito também. Então, aí ele cita a metáfora das janelas quebradas, que é um conceito bastante interessante. Tem uma pesquisa científica que foi feita, que concluiu que um local sujo com janelas quebradas, ele tem maior probabilidade de outras pessoas jogarem lixo no local, danificarem o local, ou pincharem, até cometerem crime naquele local, do que em locais que está com tudo inteiro, está com tudo limpo. Então, essa pesquisa, realmente eles mostraram a estatística e viram que quanto mais sujo o local, quanto mais danos tiver no local, mais pessoas danificam ainda mais, sujam ainda mais o local do que quando está tudo limpo, está tudo bem organizado. Então, é aquela ideia, isso aí qualquer pessoa pode já ter visto. Você está às vezes você está com papel na mão que você vai jogar, não tem lixo, você vai jogar no chão, você olha a rua toda. Aí, se você vê um poste que está cheio de saco de lixo em volta, um lugar que não deveria ser lixeira, mas está cheio de saco de lixo em volta, você vai e joga o papel lá no meio daquele lixo. Você pensa, tá tudo sujo mesmo, vou jogar o lixo aqui. Mas se você olhasse em volta, tivesse tudo limpo, tudo organizado, sem lixo nenhum no chão, talvez você não jogasse o papel naquele local, talvez você fosse guardar no bolso e esperar até chegar numa lixeira. Então, é disso que se trata. Vou pesquisar aqui mesmo. Então, isso acontece no código também. Essa teoria aqui ele cita também no livro. Que foi a Universidade de Stanford que fez essa experiência das janelas quebradas. Então, aqui fala até se tem janela quebrada, se tem coisa suja, aumenta a probabilidade de ter vandalismo no local.
aumenta a probabilidade de ocorrer roubos, que passa aquela ideia de que não está bem cuidado, não tem ninguém tomando conta, pode fazer de qualquer jeito mesmo, então atrai qualquer tipo de coisa ruim, a pessoa vai fazer lá porque já está tudo bagunçado mesmo, então atrai mais bagunça ainda. Então, outra coisa que ele fala sobre a arquitetura de sistemas. Ele compara sistemas com uma cidade, por exemplo, e ele fala que na cidade não tem como, na cidade, uma só pessoa organizar tudo, que seria como aquela função executa, função processo, que recebe os dados e faz tudo no sistema. Aquele código de uma função só, com mais de 2.000 linhas, que faz tudo. Então, em uma cidade é tudo dividido, existem equipes que gerenciam cada parte da cidade. Por exemplo, uma organização que gerencia a parte de distribuição de água, outra que gerencia as construções, outra gerencia a distribuição de energia, trânsito, segurança, internet. E existem pessoas responsáveis pela visão geral e outras pessoas são responsáveis pelos detalhes. Então, ele compara isso com classes. Com software, com funções. Então, ter aquela camada de abstração com classes, funções, as responsabilidades bem divididas e bem definidas, modularidade, aquela ideia de delegar responsabilidades ou para uma função ou para uma classe, a separação de responsabilidades, divisão do sistema em componentes, cada componente com uma função, desacoplamento, né? Componentes desacoplados que podem ser reaproveitados em outros projetos que têm um contexto semelhante para aquela classe. Então é isso. E outra coisa que ele recomenda sobre desenvolvimento é o desenvolvimento gradual, em baby steps, passo a passo, e fazendo as coisas conforme forem necessárias e refinando aos poucos. Evitar o BDUF, que é o Big Design Upfront, que significa começar com uma arquitetura bem complexa, mais complexa do que o necessário. Então, ele recomenda começar com uma arquitetura simples e ir adicionando camadas de complexidade conforme forem necessárias. Então, essa ideia que ele recomenda evitar é isso aqui, BDUF, o Big Design Upfront. Então, aquela ideia, às vezes o programador está começando uma startup, que ele não sabe nem se vai dar certo, não sabe nem se vai ter cliente, ele fala, se isso der certo, podem ter milhões de usuários simultâneos. Então, vou fazer um sistema escalável, vou usar microserviços, vou fazer um sistema totalmente escalável, que vou utilizar máquinas virtuais na nuvem, com tudo escalável, que vai suportar milhões de acessos simultâneos. Então, antes de começar o projeto, ele já começa com isso. Vai ter gasto muito maior, vai ter uma quantidade de pessoas maior trabalhando no projeto, vai levar mais tempo para concluir, vai dar mais trabalho e vai ficar com mais complexo, vai gastar mais dinheiro. E aí, às vezes, o cara descobre, depois de montar toda aquela estrutura que vai suportar milhões de acessos, o cara descobre que só tem 1.000 acessos, que até um servidor comum numa hospedagem compartilhada suportaria. Então, é disso que se trata o BDUF. Começar com uma arquitetura simples, se for necessário suportar milhões de acessos, aí inclui a complexidade para suportar milhões de acessos depois, não precisa fazer isso desde o início. E vi aquilo, era a mesma cara que ele fazia quando via alguma coisa suja, com mau cheiro. Então, aí ele veio essa ideia dos odores. Então,
os odores dos comentários, informações inapropriadas, comentário obsoleto, um comentário que não é mais relevante, que está lá no meio do código, mas não tem mais utilidade nenhuma. Outro exemplo são comentários redundantes. Comentários redundantes, por exemplo, esse tipo de comentário. Incremento aí em 1. Esse tipo de comentário aqui é um comentário completamente redundante. Quem lê o próprio código, a pessoa já tem que entender que isso incrementa. Não precisa desse tipo. Então, lógico, isso é um exemplo bem esdrúxulo, mas a ideia é essa, evitar comentários redundantes, também evitar comentários mal escritos. Não adianta deixar um comentário cheio de erro de português, por exemplo. Outra coisa é o código como comentário. O código comentado, aquele código que não está sendo mais usado, só que a pessoa não apaga de lá e deixa comentado. E deixa comentado aquele código desligado, desativado. Aí, com algum comentário em cima explicando: desativei essa parte porque não é mais necessária. E isso é completamente inútil. Se não é mais necessário, apaga o código. Apaga o código, é para isso que serve o versionamento. Se voltar a ser necessário por algum motivo, dá para ver lá o histórico no repositório, no GitLab, no GitHub, e dá para colocar o código de volta. Não precisa utilizar comentário para isso. Então, outros maus cheiros são sobre o ambiente. Quando construir, montar a build do software requer mais de uma etapa. Então, aqui ele recomenda que construir um projeto deve ser uma operação simples e única. Deve ser um comando só, não é 3, 4 comandos. Não é 3, 4 comandos, é um comando só. O mesmo ele fala para testes que requerem mais de uma etapa. Ele fala que você deve ser capaz de rodar todos os testes de unidade com apenas um comando. E alguns maus cheiros de funções, ele fala de parâmetros em excesso. As funções devem ter um número pequeno de parâmetros. Ele fala que ter nenhum é melhor, mas pode ter 1, 2 ou 3, mas evitar nada de funções com 8 parâmetros. Então, ele fala também de funções mortas, funções que nunca são chamadas. Então, isso aí deve ser excluído, a função que nunca é chamada deve ser excluída. Ele fala também de muitas linguagens em um arquivo-fonte, muitas linguagens misturadas. Isso vem para aquele exemplo que eu te falei, do código PHP com HTML, PHP, CSS e JavaScript, tudo misturado no mesmo código. Até SQL também, chamada de SQL dentro do formulário, dentro do formulário HTML, dentro do PHP, com CSS para deixar o formulário estruturado. Então, isso entraria nesse mau cheiro, de múltiplas linguagens e em um arquivo-fonte só. Isso aí que eu falei do PHP, se você vê o código do PHP Nuke, ou se vê o código de versões antigas do WordPress, código-fonte, versões antigas do WordPress, é assim mesmo. Talvez até na atual, ainda seja assim no WordPress. Mas, principalmente, versões antigas. E se for ver o PHP Nuke, que era um concorrente, é um CMS que tinha antigo antes do Joomla e antes do WordPress. É assim mesmo o código. Tudo, não dá para entender nada. Você pode procurar se quiser fazer, se quiser ver. Outra coisa que ele fala quando o comportamento óbvio de uma determinada parte do código não é implementado, seguranças anuladas. Ele até compara com a usina de Chernobyl.
que houve o acidente lá de Chernobyl, porque o gerente lá da usina, eles anularam os mecanismos de segurança, porque estavam tornando inconvenientes a execução de um experimento que eles estavam fazendo, então ele desativou a segurança. Então, nada disso, nada de desativar a segurança. Outra coisa que ele fala do código duplicado, aí ele cita o DRY, don't repeat yourself. Que outra coisa que ele fala são códigos no nível errado de abstração. Um exemplo disso é colocar lógica do negócio, colocar lógica do negócio no front-end, por exemplo, colocar chamada do banco de dados no front-end, como aquele exemplo do PHP antigo. Então, tem vários outros aqui que ele fala, código morto, aquele código que nunca é executado em situação nenhuma, mas que ele continua lá. Entulho, ele cita um construtor sem implementação e várias responsabilidades mal posicionadas. Nome de função que não diz o que ela faz. Então, outra boa prática que ele fala é que a função só deve fazer uma coisa só, e deve ser pequena. Então, um exemplo aqui de refatoração que ele mostra de códigos da parte dos nomes significa. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos. Você não precisa saber Java, não, tá? O próprio autor fala que ele usa exemplos em Java, mas é uma lógica que serve para qualquer linguagem, tá? Não vai ter nada específico aqui de Java, só para exemplificar. Então, um exemplo de código mal escrito que ele fala é esse aqui. É o int aqui. Então, é um exemplo. Aqui. O código não precisa funcionar, não, tá? Só para mostrar como exemplo. Aqui. Int d, tempo decorrido. Ou seja, aqui tem uma variável com nome que não identifica qual é a função dela e um comentário para explicar. Então, a solução para isso é utilizar nomes que revelem o propósito, da variável. E uma refatoração comum é encontrar nomes melhores para as variáveis. Então, ao invés de fazer isso tempo decorrido, uma refatoração óbvia aqui seria apagar e escrever aqui tempo decorrido. Algumas pessoas vão defender a ideia de escrever códigos em inglês. Então, aqui, int tempo decorrido. Não int a e... Então, aqui, int tempo decorrido. Não precisa de um comentário para explicar o que a variável faz. A variável tem nome. Então, o nome não precisa ser pequeno. O nome pode ser grande. Antigamente, tinha que ser aquele nome pequeno, abreviado, por limitações da tecnologia da época, mas hoje em dia não precisa disso. Então, vou botar aqui
um exemplo aqui de um código que não está explícito. Vou tirar aqui. Aí é bom você entender isso como se fosse parte de um código maior, tá? E não parte de um sistema, e não apenas o código solto, do jeito que eu escrevi aqui. Eu vou terminar de escrever aqui, depois eu vou refatorar e explicar do que se trata. Ignora aqui os erros aqui. Imagina que isso está fazendo, esse código faz parte de um sistema maior, que é o código que você veria em um projeto. Então, só vou conferir aqui se está tudo certo. Return list 1, list 1, addx. Então, o código é esse aqui. Você